Vamos iniciar aqui trabalhando em conceitos geográficos. Então, por definição, espaço é a base. Todo fenômeno acontece no espaço. Então, é o conceito mais abrangente e mais completo. Você vai ver quando a gente falar de paisagem, falar de lugar, falar de território, tudo isso está inserido dentro do espaço. Então, é como se o espaço fosse o conjunto maior de possibilidades, né? É aonde relaciona-se, onde acontecem os fenômenos naturais, é aonde acontecem os fenômenos humanos. Então, é o conceito mais abrangente aí, aonde você vai ter os fenômenos geográficos acontecendo. Esse espaço, ele pode ser subdividido em duas partes. Eu falo duas, assim, tentando falar três, porque há geógrafos aí que querem colocar um terceiro tipo de espaço. Eu até coloquei no slide, observa. Nós temos o espaço natural, o espaço geográfico e tem um terceiro espaço aí chamado cyberespaço, que na maioria dos autores ainda não é incluído, porém é bom a gente ficar esperto com isso, porque o Enem trata também de questões de tecnologia. Teve uma questão uma vez que falava do desemprego estrutural, mostrando um homem engraxando o sapato de um robô, né? Então, a gente entender um pouco de tecnologia também é importante. Mas olha só, o que seria esse espaço natural? É aquele relacionado com fenômenos da natureza. Quando a gente fala, por exemplo, de relevo, quando a gente fala, por exemplo, de hidrografia, quando a gente fala de climatologia. Então, esse espaço é o da natureza. Porém, existe um ser que domina a Terra, chamado ser humano, e esse ser, ele consegue transformar esse espaço e trabalhar de forma com que ele possa utilizar melhor. Né? Inclusive, até esse é estudado pelo chamado possibilismo geográfico. Então, o espaço que ele é modificado pelo homem, que ele é transformado pelo homem, é chamado de espaço geográfico. Antigamente, o pessoal, né, tratava aí geografia física do espaço natural e geografia humana ou política do espaço geográfico. Porém, recentemente, eu falo recentemente porque a internet chegou, por exemplo, no Brasil em 95. Foi antes de você nascer, mas é muito pouco tempo. Ela bombou de maneira fácil, com acesso aos smartphones, tablets, assim por diante, há uns 10 anos atrás. Pegando que através do streaming, através da nuvem, né, através desse conceito aí de cyberespaço. Então, existe um terceiro elemento que vai fazer parte da geografia, que é o chamado cyberespaço. Lembrando que como o homem, ele atingiu a superfície terrestre, foi para a Lua, aliás, 50 anos do homem na Lua, né? Foi para o fundo do mar, em cima da montanha, no deserto, né? Nós temos a sensação de que o espaço geográfico ele já está mais abrangido, porque o ser humano já conseguiu modificar muitas coisas, né? Você vê, por exemplo, Dubai, uma cidade que não chove há mais de 100 anos, tem um shopping center, né, umas 50 vezes maior que o Passeio das Águas, onde tem até uma estação de esqui, tem neve artificial. Né? Olha só, tanto que o homem consegue modificar, né? Em Dubai eles fazem ilhas em formato de mapa-mundi, né? Entre outras coisas que o homem consegue alterar aí. Então o espaço geográfico está mais presente, porque o homem ele consegue modificar a natureza de maneira muito precisa. Se antigamente falava-se muito do determinismo geográfico, que é a natureza determinando o homem, e o homem se adaptando à natureza, agora nós temos o possibilismo como grande força, que é o homem alterando a natureza para o seu uso. Né? Então são duas coisas importantes aí da geografia. Então o espaço é a base principal, todo e qualquer fenômeno da geografia está dentro do espaço. Então ele é a base principal aí, né? Se fosse no computador seria a placa-mãe, né? Então seria toda a estrutura aonde vão acontecer os fenômenos geográficos. Outro conceito importante chama-se paisagem. Né? Espaço e paisagem é a mesma coisa?
Não. Mesma coisa, um monte de japonês fardado, não é? Você olha assim tudo igual, né? Paisagem, pessoal, é a parte do espaço que está diante dos meus olhos. Se eu sair para a rua, minha paisagem vai ser a rua. Se eu vou no litoral, eu vejo o mar, é uma paisagem. Essa paisagem depende se ela é mais geográfica ou se ela é mais natural. Tudo que está aos meus olhos é paisagem. Independe se ela é um litoral bonito ou se ele é um lixão, né, todo bagunçado, tá? Paisagem não tem que ser bonito. Paisagem é tudo aquilo que eu estou vendo, seja objetos humanos, seja coisas da natureza. Tudo aquilo que está diante dos meus olhos é uma paisagem. Próximo. Território. Território é uma parte do espaço que é delimitada pelo homem de acordo com relações de poder. Então você observa, por exemplo, o Brasil, você vai ver que o Brasil existe um território, esse território foi criado de acordo com convenções políticas, né, teve até alguns confrontos e tudo, né, houve uma expansão. Inicialmente o Brasil, olha nessa imagem menor aqui, ó, eram capitanias hereditárias e depois houve a expansão para o oeste, né, isso aí após ter a chamada União Ibérica, né, e depois o Tratado de Madrid, aonde expandiu os domínios do Brasil. E depois, com a criação de novos estados, foram subdividindo. O Mato Grosso virou Mato Grosso do Sul, Mato Grosso e Rondônia, o Goiás virou Tocantins e Goiás e DF também, né, e foram modificando de acordo com estruturas de poder. O território, então, é uma parte do Estado criada pelo homem de acordo com alguma relação de poder. Nós temos aí um mapa mundi que mostra as bandeiras dos países. Deus falou assim, ó, aqui é Brasil, aqui é Paraguai. Não, o homem que criou esse limite, essa fronteira. E as fronteiras o quê? Elas vão se modificando ao longo do tempo. Se eu for observar, por exemplo, o mapa político da Europa, nos últimos 150 anos você vai assustar. Impérios surgiram, impérios caíram, países foram se ramificando. Nos anos 90 você tem a Iugoslávia virando vários países, né? E aí você vai observar no mundo todo isso. Né? O país mais novo que está na África é o chamado Sudão do Sul, né? Que se desmembrou do Sudão. E aí outras propostas, subdivisões também. Algumas acontecem de forma mais pacífica, como foi a cisão da Tchecoslováquia, a Revolução de Veludo, né, entre a República Tcheca e a Eslováquia, e outras aí é mais na porrada mesmo, é mais, né, no conflito, é mais na guerra, né? Então aí é o chamado território. Então vimos espaço, vimos paisagem, território. E nós temos aqui um conceito chamado lugar. As pessoas confundem muito lugar e espaço. Eu já falei que espaço é o quê? É a parte mais ampla. Tudo está no espaço, não é? E o lugar? O lugar, pessoal, é uma parte do espaço que eu tenho afetividade, que tem relação comigo. Então pode ser minha casa, pode ser minha escola, pode ser o parquinho que eu ia na infância, né? Pode ser a boate que eu frequentava, né? Pode ser qualquer coisa que você tenha uma relação de afetividade. Isso chama-se o quê? Lugar. Então, o lugar é a parte do espaço que tem uma relação de afetividade. Que lugar marcou você? Qual local que você lembra, né? Eu, por exemplo, ia muito num clube de Goiânia na minha infância. E eu era muito pequeno e eu olhava aqueles brinquedos lá e eu achava um espetáculo. Depois eu fui levar meus filhos depois de muito tempo. E eu já maior, né, eu já tenho outra visão de mundo, aqueles brinquedos pareceram muito menores, né? Para mim eu tinha uma ilusão de que era um super parque de diversões, era só um parquinho simples. Mas ficou na minha infância. A escola que eu estudei de fundamental, de vez em quando eu vou lá naquele local, lá naquele prédio, que nem é mais escola, e para mim eu tenho aquela relação de afetividade. A avenida onde, onde foi a loja do meu pai na infância, né? E assim por diante. Então o lugar é uma parte do espaço que tem uma relação de afetividade com o observador, né? Eu, por exemplo, eu não estou agora nessa escola que eu estudei na infância, mas essa escola para mim é um lugar, né? Um lugar que tem uma relação comigo. E nós temos, por fim, a chamada região. A região é uma subdivisão
criado também, parece muito com território, tá, pessoal? Né? É uma subdivisão de uma área maior. Porém, a região não é relativo a poder, mas sim de acordo com o uso de um critério específico. Por exemplo, eu posso regionalizar o Brasil de várias formas diferentes. Quais são essas formas? Eu tenho aqui a divisão regional do IBGE, que classifica o Brasil em região Nordeste, região Sudeste, Sul, Centro-Oeste e Norte. Os critérios aqui, eles são tanto humanos como naturais, tanto o relevo, o clima e vegetação, como também o quê? As atividades econômicas. Porém, o que se sobressai é o limite dos estados. Não tem o quê? Um estado fazendo parte de mais uma região. E aí vai ter alguns erros, porque, por exemplo, o norte de Minas Gerais, o Vale do Jequitinhonha, ele se parece muito mais com o Nordeste que com o Sudeste. Mas aí, como o critério é a divisão política em estados, né? Então, às vezes, essa região ela vai ter alguns erros, mas é a divisão regional do IBGE. Aí nós temos aqui uma divisão em complexos regionais, né? Através aí de um jogo chamado Pedro Geiser, que classifica o Brasil em 3 complexos, né? O complexo nordestino, o complexo centro-sul e o complexo amazônico. Aí você percebe que o Mato Grosso, uma parte é amazônico, outra parte é centro-sul, Tocantins, centro-sul e amazônico, Maranhão, nordeste e amazônico e assim por diante. Então, é uma subdivisão que utiliza o critério simplesmente o quê? Econômico. E aí não respeita o limite político dos estados, né? Olha só o Vale do Jequitinhonha, está no Nordeste, tá? Aqui, ó, essa parte do Maranhão, aqui, ó, o meio norte, né? Se parece mais com a Amazônia. Inclusive até, né, se você for na Wikipedia, você vai ver lá um termo chamado Maranhão do Sul, que eles querem dividir o Maranhão em 2 partes, né? Tem lá, eles querem criar o Mato Grosso do Norte e o Mato Grosso. Vão ser 3 Mato Grossos, é a proposta de divisões estaduais. E aqui, uma divisão, né, a divisão de Milton Santos, que pega a chamada região concentrada e aí outras áreas também. Então, existem várias formas de você classificar e dividir. Isso depende o quê? Do critério de quem está organizando. Agora, vamos lá, pessoal. Nós temos aqui conceitos que nós trabalhamos e nós temos questões que vão ser abordadas, tá? A questão número 1 da lista de vocês. Segundo a geógrafa Severina Sara Lisboa, dentro da geografia, muitos conceitos entendidos também como categorias de análise e outros mais recentes que surgem em razão da necessidade de compreensão da complexidade do mundo atual. No decorrer do período escolar, cada estudante entra em contato com um grande volume de informações a respeito do espaço geográfico brasileiro e mundial. Em cada conteúdo, ele é apresentado, faz-se necessária a compreensão de vários conceitos geográficos, que se constituem como instrumentos para uma aprendizagem efetiva. Dessa forma, entende-se que um contato introdutório com os conceitos geográficos apresenta grande potencial para possibilitar posteriormente o entendimento do conteúdo estudado. Considerando a importância dos conceitos da geografia para a compreensão dos conteúdos escolares e saberes envolvidos no dia a dia, relaciona os conceitos apresentados na coluna A com as definições que o identificam na coluna B. Então, tem aqui espaço, lugar, paisagem, região e território. O primeiro conceito, área definida por limites, nem sempre esta área possui, em toda a sua extensão, características homogêneas. Falou de limite, de divisa, de fronteira, estou falando de quê, pessoal? De território. Então, o primeiro é 5. Segundo, esse conceito não deve ser entendido apenas como um fragmento. Ele é dinâmico e está em constante transformação.
Sua definição está relacionada a fatores econômicos, políticos, culturais e religiosos. É o quê? Espaço. Terceiro, é a representação visível. Falou visível é o quê? Paisagem, é ou não é, pessoal? Outro, pode ser pensado como uma parcela do espaço que possui uma particularidade que diferencia dos demais. Essa particularidade pode apresentar fatores culturais, econômicos ou físicos. É o que, pessoal? Região. E, por fim, pode ser entendido como um local onde os indivíduos ou grupos estabelecem uma relação afetiva com o ambiente e ou objetos pertencentes ao local. Lugar. Então, eu tenho aqui 5, 1, 3, 4 e 2. 5, 1, 3, 4 e 2. Letra D.